Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia através do Evangelista João, capítulo 6, versículo do 16 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Chegando à tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, hoje o Evangelho vem intitulado Jesus anda sobre as águas. E o convite hoje do Senhor é andar sobre as águas. Talvez estejamos passando por turbulências, provações, agitações, talvez as dificuldades tenham assolado a nossa casa. Talvez estejamos em meio a tantas situações adversas em que precisamos andar acima disso. Não podemos nos deixar abater ou vencer pelas dificuldades da vida. Chegando à tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Como diz que a palavra, era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Então, aqui os discípulos eles vão sem Jesus na barca. Diz a palavra que um vento ali rijo soprava, o vento impetuoso, um vento bravo, soprava sobre aquela barca. E eles estavam, de certa forma, com medo. E, num certo momento, eles percebem alguém que vem andando sobre as águas. Quem é? Jesus. A palavra diz que eles se preparam para receber o Senhor na barca, mas logo a barca chega no seu destino. Ou seja, meus irmãos, Jesus anda sobre as águas. O nosso Deus é um Deus que tem poder sobre a natureza. Ele anda sobre as águas e, ao mesmo tempo, nos convida também a andar sobre as águas, como disse, das turbulências, das tribulações, das provações que querem nos fazer submergir. É preciso olhar para Cristo. Nós devemos fitar os nossos olhos no Senhor e seguir naquela missão que o Senhor nos chamou e nos confiou. Tenhamos a esperança viva no nosso coração. Fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais, para que possamos sempre, em meio às situações diversas, andar sobre as águas. E andar sobre as águas é estar no monte,
é estar na presença de Deus. Jesus nos mostra que o caminho da perseverança, ele se dá pela via da oração. Jesus, sendo Deus e Senhor, humilhou-se ao se agachar e lavar os pés dos seus discípulos. Há um certo ponto que Pedro até não queria que o seu mestre o fizesse, mas Jesus insiste: se não te lavar os pés, Pedro, não terás parte comigo. Depois Jesus disse: dei-vos o exemplo. Vocês me chamam mestre e senhor, eu o sou. Se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, assim vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então esse Deus que é humilde, poderoso, Deus, mas humilde, Cordeiro do Pai, é esse mesmo Deus que tem autoridade sobre a natureza. Ele manda e a tempestade obedece. Cala-te e ela silencia. Nessa passagem não relata, mas outro evangelho que relata a mesma passagem, nós temos ele registrado em Mateus 14, 22, 36 e Marcos 6, 47 e 53, vem dizer que Jesus manda aquela tempestade se calar, cessar, e ela cessa. Também Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, Pedro quer ir ao encontro, e o Senhor convida: vem, Pedro. Pedro vem, anda um certo ponto, depois começa a afundar. Jesus o ergue pela mão, segura sua mão, o ergue e diz: tenha fé. Por que duvidastes? Não devemos duvidar jamais de que esse Deus que é amor e misericórdia, Ele está conosco em todos os momentos. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá força de continuarmos firmes diante da missão. Talvez você, mãe de família, pai de família, está nas suas dificuldades, talvez com a família. Mas saiba, é em Deus, é nele que nós vamos encontrar a força e a graça da perseverança. Devemos buscar o Senhor. Devemos tirar momento para estar em oração. É na oração, é no monte que nós vamos nos fortalecer. Esse Senhor que anda sobre as águas, Ele também estende a sua mão a cada um de nós. Confiemos no Senhor, possamos perseverar e, acima de tudo, continuar na barca. Essa barca que é a igreja do Cristo, da qual nós precisamos dela para poder sobreviver neste mar de turbulência que é o mundo. Se não estivermos na barca, que é a igreja do Cristo, nós iremos nos afogar e, consequentemente, morrer. Por isso, Cristo nos dá a sua igreja, para que cada um de nós, nessa barca que é a igreja hoje, barca de Noé, igreja, possamos sobreviver às turbulências das águas que querem nos fazer perecer. Olhemos para Jesus, é Ele o motivo da nossa permanência, da nossa caminhada, da nossa entrega ao Senhor. É Ele o sentido de todo o nosso caminhar. É Ele o sentido de todo o nosso serviço. Por isso, continuemos firmes diante da missão da qual Ele nos confiou, para que não venhamos esmorecer. Tenhamos confiança que Deus é Deus e nos chamou, e Ele que nos chamou há de nos fortalecer, para que a gente vá com convicção e autoridade, levando sua santa palavra aonde o Espírito Santo nos conduzir, porque o Espírito Santo é Ele que nos dá força e diz: vai adiante, porque eu te ungirei, eu te capacitarei, eu te darei as palavras que deve dizer. É o Espírito Santo, é Ele que nos dá força. Por isso não desista, meu irmão, minha irmã, diante do chamado de Deus. Entenda o chamado de Deus. Entenda a convicção do chamado no teu coração. Cristo te chama, Cristo te ama, e Ele te chamou: vinde e fazei discípulos. É isso que o Senhor quer. A igreja recebeu a missão do ide, do pregar o evangelho, anunciar a todas as criaturas.
mas é preciso continuar na barca. Não vamos abandonar a barca que é a igreja. Olhemos para Cristo Jesus. Ele é nosso sentido de ali estar. É Ele o único e verdadeiro motivo do qual nós estamos ali naquela barca, para que não venhamos nos afogar nas águas que sobem e querem nos fazer perecer. Olhemos para Cristo e possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Dai-me a tua força, dai-me a tua graça, dai-me o Espírito Santo, Jesus, para que eu possa ter forças e permanecer de pé diante da cruz, assim como Maria estava de pé diante da cruz. Olhemos para Jesus, meus irmãos, e peçamos a Ele: Senhor, socorre-me. Assim como Pedro disse: Senhor, socorre-me, não me deixa se afogar nessas águas da vida. Que eu e você possamos cada vez mais confirmar o nosso sim, confirmar o nosso aceitar o Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. E possamos dizer sempre, em todas as circunstâncias e em todas as situações: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.